dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está no Evangelho de João, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. E Jesus, vendo ele deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ser curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Amém. Aleluias. Amados, eu quero destacar 3 coisas importantes aqui nessa reflexão de hoje, nesse texto, né? Aqui era falando do paralítico de Betesda, né? Betesda era um tanque que eles tinham, né? Recebiam nesse tanque um milagre. Ali havia, né? Segundo ali a lenda, segundo a história, né? Que havia ali um período no ano que um anjo descia naquele lugar, agitava as águas e quando o primeiro entrava, era curado. Entre tantos outros enfermos que estavam ali, havia um paralítico que tinha 38 anos que estava enfermo. E Jesus chegou ali e olhou para aquele paralítico. Aqui fala que Jesus sabia dele, né? E estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ser curado? Então Jesus se virou para ele, teve compaixão dele e perguntou para ele se ele queria ser curado. Então, a primeira coisa que eu quero destacar é: Jesus está olhando para você. Jesus sabe quanto tempo você está passando esse problema. Jesus sabe da sua dor. Esse é o primeiro ponto. Às vezes a gente acha que não, mas ele sabe. Ele sabe de nós. Ele conhece o nosso interior, conhece a nossa vida. E mesmo sem a gente abrir a boca, ele já sabe o que a gente está sentindo e está também pensando, né? E aqui posta claramente que Jesus estava ali e sabia da dor deste homem, de quanto tempo ele estava daquela forma. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que Jesus quer nos curar. E ele chega para nós e ele vem para nos curar. E é isso que ele pergunta para esse paralítico: Queres ser curado? Parece algo estranho, né? Um paralítico há 38 anos, né? E estava ali no tanque de Betesda para ser curado. E Jesus pergunta: Queres ser curado? Parece uma pergunta, né? Que, me desculpe a palavra, idiota, né? Mas sabe por que Jesus fez isso? Porque ele quer que você fale, mesmo ele sabendo. Ele quer que você fale: Sim, Senhor, eu quero ser curado. Ele quer que você expresse. Ele quer que você diga para ele o seu problema. E é isso que você precisa. Chegar para Jesus e ser sincero: Senhor, eu estou com um problema, eu estou com uma dificuldade, eu estou com uma situação que eu não estou conseguindo vencer. Jesus, me ajude. Grite, como aquele outro, como cego, né? Lá Bartimeu gritou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. E a palavra do Senhor fala que ele ouviu os gritos daquele cego, né? Então, ele ouve o nosso clamor, ele ouve os nossos gritos, ele quer que você fale. E ele pergunta: Você quer ser curado? E aí vem a terceira questão. O paralítico, em vez de imediatamente dizer: Sim, Senhor, eu quero ser curado, pois afinal de contas tinha 38 anos que ele estava enfermo, e aqui fala que ele vinha naquele lugar muitas vezes para ser curado. Mas o que que ele fala? Ele fala da dificuldade, ele fala dos problemas, por que ele não é curado. Ele não responde à pergunta de Jesus. Jesus não perguntou por que ele não tinha sido curado ainda. A resposta que ele deu para Jesus foi: Senhor, eu não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro em meu lugar. Então, Jesus não estava perguntando isso para ele. Jesus estava perguntando: Você quer ser curado? Talvez seja esse um dos maiores impedimentos da nossa cura. Nós não olhamos para Jesus, nós não olhamos para o poder que Jesus
Deus tem de nos curar, independente de circunstância, nós olhamos para os problemas, nós olhamos para as dificuldades, nós ficamos contemplando a dificuldade pensando assim: eu nunca vou ser curado. Nós não temos esperança da nossa cura. Por quê? Porque nós olhamos para o problema, achamos que o problema é grande demais para que nós sejamos curados. E depois de 38 anos, o problema daquele homem tinha se tornado quase que um estilo de vida para ele. Ninguém o ajudava. Ele fala disso: ninguém me ajuda, eu não consigo, eu estou numa cadeira, eu estou paralítico. Eu não sei se ele estava na cadeira de rodas, se ele estava numa maca, ele estava numa maca, né? Ele manda ele pegar a maca e levantar, né? Depois ele fala, ele não tinha nenhuma o quê? Esperança. Ele não tinha esperança de ser curado, a fé dele tinha ido embora. A situação dele parecia uma situação o quê? Impossível, porque ele falava: ninguém se importa comigo, eu não vou ser curado. Era mais ou menos isso que ele disse ao Senhor: olha, estou aqui, ninguém me ajuda, eu sozinho não dou conta e por isso não estou sendo curado. Só que Jesus não perguntou por que ele não estava curado. Jesus perguntou: você quer ser curado? E é isso que o Senhor está perguntando para você nessa manhã. Você quer ser curada? Você quer ser curado? Responda para Jesus: eu quero ser curado. Pronto, acabou. Não tem problema, dificuldade, porque não há dificuldade nenhuma, irmãos. Nenhuma. Você que está me ouvindo. Não deixe que os problemas ou as dificuldades o façam perder sua esperança. Deus pode te tirar de qualquer situação, pode te curar e não tem problema, dificuldade nenhuma para Ele. Deus, não há impossível para Ele. O que é impossível para o homem é perfeitamente possível para Deus. Então diga: Senhor, eu quero ser curado. Apesar dessa resposta que ele dá para Jesus, Jesus tem misericórdia dele e ainda fala: levanta-te, levanta-te, toma tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. Oh, glória, aleluias. É isso que Deus está falando: levanta, levanta, faz sua parte, creia, confie, se levanta. Deus quer te curar, Deus quer te libertar. Deus não quer que você fique aí nessa situação, não. Quantos anos faz que você carrega esse peso sobre os seus ombros? Joga fora, lança fora, grita, chega para Jesus e diz: Senhor, eu quero ser curado, e receba a sua cura nesta manhã. Amém? Deus te abençoe. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.